ZYB 859. EPTV. A gente vive com você. Bom dia, cidade. Oferecimento Le Mans, novo C4 Lounge 2019. Faça um test drive. Olá, bom dia, 7h11, mais uma semana começando. Hoje é dia 23 de abril e você acompanha com a gente o que é notícia aqui hoje na região. Um incêndio destruiu parte de uma fábrica de tratamento de metais em Campinas ontem. Foram mais de 2 horas para controlar as chamas. Segundo o dono da fábrica, as chamas começaram exatamente nessa parte do galpão. Ali ficam produtos que são inflamáveis, por isso o fogo se alastrou rapidamente. 500 quilos de cocaína foram encontrados pela Polícia Militar de Piracicaba no fundo falso de um caminhão. Os policiais acreditam que a droga foi transportada até o interior de São Paulo por um helicóptero, que não foi localizado. A suspeita é que a cocaína tenha vindo da Colômbia ou da Bolívia. O caminhão caiu de um viaduto ontem na rodovia SP-101, que liga Campinas a Montemor. O motorista morreu. Começam hoje as obras do BRT, o corredor exclusivo de ônibus do Ouro Verde aqui em Campinas. Isso traz mudanças no trânsito. A gente fala dos detalhes ao vivo, já já. Começa hoje também em todo o estado a campanha de vacinação contra a gripe. Em Campinas, a meta é vacinar 90% do público-alvo. A gente começa falando do incêndio ontem em Campinas, numa fábrica que faz tratamento de peças de metais. Foram mais de 2 horas para controlar as chamas. A imagem impressiona. A fumaça preta tomou conta da fábrica de tratamento de metais. O fogo se espalhava rapidamente. De perto dava para sentir o calor das chamas. As labaredas eram muito altas. A fábrica de tratamento de peças de metais, que fica às margens da rodovia Anhanguera, amanheceu tomada pelo fogo. Caminhões do Corpo de Bombeiros chegavam a todo instante. Do alto, a gente conseguiu ter a dimensão do incêndio. Boa parte do teto cedeu com o calor das chamas. O fogo ameaçava se espalhar para os outros galpões. A todo momento dava para ver novos focos. O trabalho de rescaldo dos bombeiros para resfriar os equipamentos foi intenso. Segundo o dono da fábrica, as chamas começaram exatamente nessa parte do galpão. Ali ficam produtos que são inflamáveis, por isso o fogo se alastrou rapidamente. O dono da fábrica esteve no local e explicou que as chamas não atingiram a área de produção. E o que atingiu aí foram os setores que estavam parados, né? Justamente por isso que teve esse foco de incêndio, provavelmente. Mas segunda-feira está normal, tá? Volta ao trabalho normal. Segundo o capitão do Corpo de Bombeiros, há o risco de contaminação do solo no entorno da empresa. Na área que pegou fogo, segundo o proprietário aí, era uma área que estava desativada, né? Os tanques estavam praticamente vazios, mas tinha um resquício de produto no local. Tanto que a gente vê pela cor da água que está saindo aí. E quem vai precisar é a CETESB, a gente já acionou a CETESB através da Defesa Civil. A CETESB está a caminho do local para verificar a situação. Desde ontem a gente está tentando falar também com a CETESB, mas por enquanto não conseguimos confirmar se houve ou não algum tipo de contaminação e por enquanto também não há informação do que pode ter provocado o incêndio. Segundo os bombeiros, os equipamentos de combate às chamas da empresa não funcionaram. Hoje eles vão checar se a empresa tem um laudo de segurança e de funcionamento para aquele galpão. E um caminhão caiu de um viaduto ontem em Campinas. O acidente foi na SP-101, a Campinas Montemor, na altura da rodovia Adalberto Panzan. O motorista morreu. O acidente aconteceu por volta das 4 da tarde na SP-101, que liga Campinas a Hortolândia. Segundo a polícia, o motorista perdeu o controle, derrubou a proteção de concreto e caiu de bico no canteiro central da rodovia Adalberto Panzan. Ele veio a perder o controle aí por motivos ainda desconhecidos, né? Que vai ser apurado pela perícia técnica. E veio chocar contra a mureta de concreto e caiu sobre o viaduto, né? Os blocos de concreto foram arrancados e também caíram no canteiro da rodovia que passa embaixo. As marcas de pneus no viaduto indicam que o caminhão ainda deslizou sobre a proteção antes da queda. A polícia suspeita que o motorista pudesse estar sem o cinto de segurança porque ele foi lançado para fora do caminhão e acabou morrendo no local. Como os blocos de proteção do viaduto acabaram caindo, foi preciso fazer essa sinalização, mas não houve nenhum problema para a estrutura do viaduto. No fim da tarde, o volume de carros aumentou bastante, mas não houve nenhum impacto para o trânsito. O caminhão segue ali no canteiro central, os blocos de concreto também, mas nada está atrapalhando o trânsito.
E ainda falando em trânsito, já separei aqui algumas informações do Waze para você se programar nessa segunda-feira. Os pontos mais críticos são os de sempre, tá, gente? Dom Pedro, a gente tem a sinalização aqui de um acidente leve perto do 144, né, que é pertinho do entroncamento com a Anhanguera, e isso está provocando um longo congestionamento, um reflexo para quem está vindo na Anhanguera, sentido capital, e quer acessar Dom Pedro. Aqui em Sumaré já está parado o trânsito na Anhanguera, então, para quem está vindo nesse sentido. Fora isso, também os outros pontos que costumam estar mais congestionados hoje não estão diferentes. Campinas Montemor, máxima de 13 km por hora na altura de Hortolândia. Esse congestionamento segue até o Trevo da Boche. A gente sempre fica de olho nesse cantinho aqui da Anhanguera também, que é a marginal, né, para quem quer acessar o Trevo, que também já está bastante congestionado. E também a Santos Dumont na chegada a Campinas, com máxima de 15 km por hora para quem se aproxima da Avenida Prestes Maia. Lembrando que essas informações do nosso aplicativo Waze, todas as informações de trânsito você encontra nas nossas páginas G1 Campinas e G1 Piracicaba. E ainda falando em trânsito, começam hoje as obras do BRT, que é o sistema de corredor exclusivo para ônibus em Campinas. Essa é a primeira parte da obra que vai afetar bastante o trânsito na cidade, especialmente ali na Avenida Rui Rodrigues. Então o repórter André Natali foi para lá e traz as informações ao vivo para a gente. Já tem algum sinal de obra por aí, Natali? Bom dia. Bom dia, Larissa. Bom dia a todos que nos assistem. Não, por enquanto as obras ainda não. A partir das 8 da manhã, os agentes da INDEC, os funcionários da Prefeitura, devem começar a instalação de placas de aviso aqui na Avenida Rui Rodrigues, principalmente em frente onde a gente está. E também vão bloquear algumas vias marginais e impedir a circulação de pedestres. A partir de amanhã, terça-feira, vão ser colocados tapumes e aí as mudanças nos pontos de ônibus e desvio começam a valer de fato. Os ônibus que passam pelo corredor, tanto no sentido centro-bairro como bairro-centro, vão ser desviados para as marginais. Então, isso a partir de amanhã. 13 linhas devem ser afetadas. São 101 ônibus que transportam em torno de 62 mil passageiros por dia. Vai ser desativado um ponto de parada em cada sentido aqui da Rui Rodrigues, né? E esses pontos vão passar para a marginal. As obras ficam concentradas na Avenida Rui Rodrigues para a construção da estação de transferência Santa Lúcia, bem aqui onde a gente está, em frente ao hipermercado Extra Moreiras. E a construção de uma ponte sobre o rio Capivari no entroncamento com a rua Antônia Seregati Albieri. São as duas primeiras etapas dessa obra. Vão ser as primeiras obras do BRT com bloqueio constante no trânsito, né? Então vão ser proibidos estacionamentos, a parada de veículos em algumas marginais da Avenida Rui Rodrigues para evitar transtornos. Muitos agentes da INDEC devem estar por aqui nesse início de trabalho. Na nossa página no G1 você tem todas as alterações que vão acontecer com as linhas de ônibus para ficar atento, porque principalmente a partir de amanhã, como passa muita gente por aqui, vai ter alteração no trânsito e bloqueio, então precisa de atenção. Larissa. Com certeza já fica o nosso alerta aí antecipado, que vai complicar bastante, com certeza, né, Natália? Obrigada, bom trabalho aí para vocês. E depois do intervalo a gente fala da vacinação contra a gripe, que começa hoje nos postos de saúde de toda a região, e tem também a apreensão de 500 quilos de cocaína, que foi feita pela Polícia Militar de Piracicaba. No esporte, a vitória da Ponte Preta em cima do Criciúma no sábado à noite. A gente volta com os detalhes já já. Começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe em todo o estado. Bianca Rosa vai trazer os detalhes ao vivo para a gente. Quem pode se vacinar? Bianca, bom dia. Oi, Lari, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, podem se vacinar pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos de idade, portadores de doenças crônicas, mulheres que acabaram de ter filho e professores e profissionais da área da saúde. A meta da Prefeitura de Campinas é vacinar 90% desse público-alvo, 259 mil pessoas. Vou conversar com a Tessa, que está aqui ao meu lado. Tessa, muito bom dia para você. Quais são os vírus que essa vacina protege? Essa é uma vacina trivalente, ela protege contra 3 tipos de influenza. Um tipo de H1N1, um tipo de H3N2 e um tipo de influenza B. São os que estão mais presentes, provavelmente, este ano, é isso? Exatamente. Então, existe um monitoramento ao longo do ano e aqueles vírus que mais... Por exemplo, em Americana, então 28 graus, um pouco mais quente, mas ainda assim só 1 milímetro, isso não é nada, né, Lari? Pouca coisa vai mudar aí. E para os próximos dias, a gente já vê o estado de São Paulo bem seco, ainda uma nuvem ou outra, mas ainda assim nada que não vai alterar. Mudar, né? Exato. E para os próximos dias, então, em Olambra, hoje
27 graus, só 1 milímetro de chuva. E aí até quinta-feira, previsão de tempo seco, tempo firme e máxima então de 28. Detalhe com as madrugadas um pouco mais quentes, já ajuda a gente. Calorzinho à tarde, madrugada mais ou menos, dá para dormir tranquilo. Dá para dormir, né? sim, sem frio, tá certo. Muito frio. Obrigada, Thalita. Bom dia para você. A Polícia Militar de Piracicaba apreendeu cocaína escondida no fundo falso de um caminhão esse fim de semana entre Santa Maria da Serra e Barra Bonita. 3 homens foram presos e 2 deles são aqui de Campinas. Os policiais levantaram a carroceria e encontraram a droga escondida em um fundo falso. Eram 500 tijolos de cocaína. Foram presos 2 homens de Campinas, Ronelson Martins e Antônio Félix, e Vanderlei Gonçalves, que mora em Santos. A PM recebeu uma denúncia e o helicóptero Águia começou a monitorar o caminhão que entrou em um canavial na cidade de Santa Maria da Serra. Os homens presos em flagrante não contaram para onde tudo seria levado. Os policiais acreditam que a droga foi transportada até o interior de São Paulo por um helicóptero, que não foi localizado. A suspeita é que a cocaína tenha vindo da Colômbia ou da Bolívia. O caso vai ser investigado agora pela Polícia Federal aqui de Piracicaba. Os 3 homens presos em flagrante estão à disposição da Justiça e 2 carros também foram apreendidos durante essa operação. Vamos falar de esporte agora. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta venceu o Criciúma no sábado à noite. Vamos ver os detalhes. A Macaca controlou o adversário no primeiro tempo e aos 14 minutos fez o gol. Igor cruzou para Felipe Cardoso marcar. A Macaca teve ainda outras chances, mas o jogo acabou em 1-0 para a Ponte. A Ponte Preta volta a campo contra o Londrina no sábado, 7 da noite, no Majestoso, com portões fechados. O Sua Chance de hoje vai falar sobre as fake news. Muita gente acaba compartilhando, aqueles assuntos sem pensar, e isso pode manchar, a carreira profissional. Você vai entender por quê. Em tempos de vitrines virtuais, é aqui também que as empresas de RH têm feito pesquisas sobre os candidatos. Investigam comportamento, atitudes e comentários. Entre 5% e 10% dos interessados nas vagas chegam a ser eliminados. Esse profissional que tem um comportamento inadequado muitas vezes nas redes sociais, ele pode reproduzir esse mesmo comportamento dentro da organização. Então, por exemplo, comportamentos intolerantes, dificuldade de lidar com diferenças, com a diversidade. Tudo isso é avaliado ao longo de um processo seletivo a partir desse comportamento nas redes sociais e vai nos ajudar a definir aqueles que vão se comportar melhor dentro da organização. O que também vem sendo muito observado por eles é um ponto que ganhou força com a internet: as fake news, as mentiras, notícias falsas que as pessoas publicam ou compartilham. Tem gente que faz isso de propósito, mas tem aquelas pessoas que, sem pensar, passam para frente notícias sem fundamento. Começa aí o estrago na carreira profissional. Demonstra claramente que não tem 2 competências extremamente importantes, que são o raciocínio crítico e o raciocínio analítico. Ou seja, a capacidade de saber identificar dentro de um conjunto de informações aquilo que é pertinente e relevante e ter uma visão crítica sobre as coisas, saber da veracidade daquilo que está opinando ou compartilhando ou emitindo algum tipo de juízo. Marcelo Veras é especialista em gestão de carreiras e reforça: não adianta deletar depois que compartilhou. Qualquer empresa, qualquer empregador pode rastrear todos os seus movimentos na rede. Não tem como apagar nada que você coloca na rede. O Francisco ganhou experiência à medida que foi entendendo os riscos da fake news na vida dele e de outras pessoas. Gosta de saber de onde veio a informação e checar se é verdadeira. Como educador, a lição que ensina é sempre pensar no que está fazendo. Aquele que está pleiteando o emprego ou aquele que já conseguiu emprego, ele tem que zelar pela imagem. E o zelar pela imagem dele também é zelar por aquilo que ele coloca nas redes sociais. O que as pessoas fazem é que elas usam as redes por paixão. Então elas agem mais pelo passional do que pelo racional. E quando o passional vem antes do racional, a gente às vezes nem consegue corrigir depois um erro que cometeu. É isso aí, Bom Dia Cidade terminando, mas a semana está só começando, então força, uma ótima segunda-feira para você. Vem aí o Bom Dia Brasil. Até amanhã.
Bom Dia